Meu nome é Edna Regina dos Santos Martelo. Eu nasci na cidade de São José dos Campos, na data de 3 de agosto de 1959. Bem, a minha família é uma família vindo de lugares diferentes, né? O meu pai veio de Lorena, na região ali de Cachoeira Paulista e Silveiras, ele morava ali. Minha avó, a mãe dele, tinha uma pequena fábricazinha de farinha, dote de casamento. Meu avô, Sebastião Alves dos Santos, era tropeiro. E com 4 anos, meu pai sofreu um acidente com a roda de ralar mandioca e perdeu a 7ª e a 8ª vértebra da costela, o que foi um transtorno na vida do meu avô, porque um menino que ele sonhava em ser o ajudante dele se tornou um peso para ele. E com 10 anos eles vieram para São José e o meu avô abandonou a família. Então meu pai, com 10 anos, com todos os problemas que tinha, se tornou responsável pela família. Pelo lado da minha mãe é de Baipendi. Minha avó enviuvou-se aos 25 anos, veio para São José em 1947 com 3 filhos. Minha mãe com 6 anos, meu tio com 4 e um bebê de 8 meses no braço. Sem ter onde morar, sem ter onde viver. Foi uma luta muito grande, todo o crescimento dos dois. Papai arrumou serviço do Depósito Brasil, onde trabalhou com o seu Flávio Trunkel. Depois de casado 1 ano e meio, nasci eu. Meu pai entra para a FAB como cozinheiro, civil, e minha mãe continuou a vida dela de dona de casa. Papai e mamãe foram pais de 8 filhos, da qual eu sou a primeira, como dizia meu pai. A minha vida foi bastante difícil no começo, muito difícil mesmo. Meus avós, minhas 2 vós moravam bem pertinho uma da outra. Eu tinha uma infância boa pelo lado de estar acarinhada por elas. Vi a Vila Industrial surgir, Companhia Paulista de Cerâmica, que foi que vendeu o lote para o meu pai. O Rio Cambuí, que hoje está tubulado, que vai receber a via sobre ele, ou ao lado dele, era o lugar onde nós íamos para nadar. Todo domingo o papai levava, tinha um poço, onde está hoje o mercado, era um poço bem aberto, apraiado, que dava para a gente pescar, brincar, e ali, Vila Industrial, foi onde eu cresci. E apesar de uma infância muito humilde, eu era uma criança muito feliz e gostava de ver tudo ao meu redor. E o papai pegava a bicicleta, nós íamos aqui onde hoje está o Santa Inês, que era uma fazenda grande de café. Tinha um outro poço um pouco para cima, que era numa estrada chamada Estrada Velha, quilômetro 120, uma ponte grande de madeira, onde a gente vinha almoçar, papai trazia arroz, fazia ali, e os pitus, isso era a coisa mais maravilhosa que podia existir. Os pitus e lambaris que eram pegos debaixo dessa ponte, ele fazia na hora para a gente poder comer. E assim eu fui crescendo, aos 12 anos eu comecei a trabalhar, não tinha jeito, troquei meu estudo pelo meu trabalho. Minha avó Clara Isabel, onde eu passei a maior parte da minha vida. Era uma casa grande, de pau a pique, de 4 cômodos bem grandes e uma varanda feita só de roseira. Eram rosas pequeninas que ela fez uma treliça de bambu, onde as rosas subiam e era o lugar mais gostoso para se ficar. Era na final da rua José Coronel Monteiro, tá? E tinha, logo depois do quintal da minha avó, uma plantação
imensa de Taboa que ficava do lado do córrego Lava-Pés, de onde minha avó tirava a paina para fazer os travesseiros, né? Tinha uma outra moça que fazia uma arte com esteira para dormir, né? Então, e essa casa a minha avó comprou assim que ela saiu da Vila Vicentina, com as crianças. E era uma casa comprada com palavra, não existia um documento, era um pedaço de terra que ela comprou. No quintal tinha um poço, uma mina de água, de onde nós tirávamos a água para tomar o banho, para fazer a comida, e a água de beber ia buscar na torneira na Coronel José Monteiro. Tinha, na verdade, 2 lugares. Um era um casarão, que parecia bastante com o casarão dos Adams, que mais tarde seu Álvaro Gonçalves acabou morando nessa casa e que todo mundo dizia que era mal assombrada. E a outra, muita saudade, mas eu também tinha medo, é a Capelinha de Dom Bosco, que ficava na descida. Imagem que hoje está no Museu de Arte Sacra, tá? Mas eu tinha muito medo daquela imagem. A igreja era muito pequenina, escura, e eu ia com a minha avó. Daí então minha avó Maria de Lourdes, a mãe do meu pai, e rezava nessa capela. E era um lugar que realmente tinha medo. O meu maior sentimento é que eu não consigo foto de nenhum desses 2 lugares. Nem do casarão, que parecia um castelinho, e nem da capela de Dom Bosco. Eu já procurei com muitas pessoas e até hoje eu não consegui. É um sonho meu poder ter em minhas mãos a foto dessa capela e do casarão. O meu esposo eu conheci na escola. Nós estudamos juntos no Olímpio Catão em 1972 e eu não gostava dele não. Ele era puxa-saco de todos os professores e eu era meio bagunceirinha. Mas depois a gente terminou esse ano de escolar e meu pai conseguiu uma vaga para mim no Marioto Ferreira, lá dentro do CTA. Então era mais fácil para mim ir todos os dias com o meu pai de bicicleta do que ficar gastando dinheiro. E a gente nunca mais se viu e um dia eu namorando lá em Baipendi e ele também, a gente acaba se encontrando lá, ele termina o namoro dele e depois de algum tempo eu também terminei o meu. E a gente acabou se encontrando aqui em São José, acabamos namorando e em 84 eu me casei com ele, né? E vim morar nessa casa aqui. Aqui está toda a história de minha vida de casado. Aqui eu tive minha filha, Aline Martelo, que hoje está com 32 anos, é a mãe do Davi. E hoje vivemos eu e ele aqui. Minha vida no CTA foi uma vida bem marcada. Eu tinha uma grande distância entre mim e as pessoas com quem eu convivia. Eu era filha do cozinheiro, eles filhos de oficiais e professores do ITA. Bom, não foi nada fácil, mas tem 2 pessoas que eu trago guardado dentro do meu coração. Um, Ocimar Borges, hoje já em memória, ele foi delegado aqui em São José, e outro Luiz Assunção, que tem uma academia de ginástica. Aí também não posso esquecer de falar da Janete, não, que era uma criatura maravilhosa. Foram os 3. E também uma família maravilhosa, que o meu pai já trabalhava com eles, que é a família do professor Gessém Vidal, o qual nos acolheu com muito carinho, e os melhores vestidos que eu tive em minha vida era da Priscila. Então, era uma vida assim bem simples mesmo, mas que graças a Deus o meu pai sempre conseguiu alguém com o trabalho e esforço dele para estar nos acompanhando, né? E assim foi a minha vida. Em 1982, eu entro na Avibras, o meu esposo já trabalhava na Fábrica 1
e eu acabo entrando na Fábrica 2. Comecei a trabalhar na Fábrica 2 como ajudante de cozinha, depois fui para o setor de cozinha mesmo. E foi oferecido também um lugar na superintendência, mas eu não quis mudar. Aí eu me tornei garçonete de diretoria, onde eu recebia as visitas do Iraque, da China, de vários lugares do país. E também tinha muito contato com a Escola Militar do Rio de Janeiro. Foram anos preciosos de minha vida. Nós só saímos de lá porque realmente a Vibraz teve um problema com o pagamento de armamento vendido, né, a parte bélica para o Irã, e a gente acabou não tendo mais subsídios da fábrica e eu tive que sair. Nesse período eu fiquei por 6 anos em casa, né, só mãe, cuidando da minha menina, e acabei que um dia eu vi um anúncio da Fundação Cultural chamando para um concurso de 1995. E eu participei desse concurso e acabei passando em segundo lugar com a nota 9,7. A primeira colocada não quis, porque o patrão dela, na época, ofereceu quase meio salário do que seria o nosso salário para que ela ficasse. E então, imediatamente, eu fui chamada. E no dia 9 de julho de 1996, eu entrei na Fundação Cultural Cassiano Ricardo. E ali eu vi uma grande chance de mudar a minha vida de uma vez por todas. Os primeiros 5 anos eu trabalhei no refeitório, tá? E aí fui fazer o ensino fundamental, porque eu tinha largado 5ª série, como eu já disse, para ir trabalhar. Não voltei para a 6ª série, porque eu achava que não ia ter condição. Então, eu entrei na 5ª série e fiz EJA. Fiz EJA, do ensino fundamental, fiz ensino médio, e quando foi no dia 1º de outubro de 2001, eu vou para o arquivo. Por uma recolocação, porque a nossa parte de cozinha industrial perdeu a licença de funcionamento, então uma recolocação eu fui para o arquivo. Quando eu me casei e vim para cá, eu me apaixonei pelo distrito de Eugênio de Melo, um lugar maravilhoso. Eu moro no meio de 3 fazendas, o jardim aqui fica situado no meio de 3 fazendas. A Fazenda Santa Catarina, a Fazenda Takanashi e a Fazenda Taira, né? A Fazenda Santa Catarina dos Sattelmeyers, né? E a Fazenda Takanashi, dos Takanashi, que são produtores de orquídea. Inclusive vão daqui para o Japão as orquídeas que eles produzem. A Taira eu não tenho muita coisa para falar, não. Eu só passei algumas vezes por lá. Fica lá para o lado da Ilha Escura, né? Mas o distrito de Eugênio de Melo, ele merecia melhor atenção das nossas autoridades. Dá-se muito ênfase para o distrito de São Francisco Xavier, que não são terras contínuas ocupadas. Mas o distrito de Eugênio de Melo caiu no esquecimento. Hoje, quando você fala de Eugênio de Melo, as pessoas imaginam que é aquele pedacinho onde está a igreja, a praça, sem complementar o restante, que todos os bairros praticamente da Zona Leste compõem esse distrito. Que esse distrito vai até o bairro das Pernambucanas, né? Então, Mariana 1, 2, 3, Santa Helena, Vista Verde, tudo isso faz parte do distrito. Tanto que minha filha, quando foi para se casar, há 6 anos passados, ela precisou de autorização do cartório de registro civil para transferir o casamento para a cidade. Então, quer dizer, ali está escrito cartório de registro civil do distrito de Eugênio de Melo. Onde fica? No bairro São Vicente. Então,
o distrito perdeu essa potencialidade de terra. E hoje ele é referido apenas como um bairro pequeno. As pessoas imaginam que o bairro de Eugênio de Melo, o bairro, está cercado pelo Galo Branco, pelo Itapuã, sendo que eles fazem parte do distrito. E a maravilha, né, que nós temos lá, a árvore que é centenária, né, e que a gente faz de tudo para manter. Inclusive, os vereadores daqui têm o maior zelo, o maior cuidado. Ela é agredida constantemente, né? Mas está lá, escorada, mas com os 500 e tantos anos dela. E por falar em árvore, eu também tenho aqui na minha residência uma árvore que, quando eu cheguei, era uma jovem paineira de mais ou menos uns 15 anos, eu acredito, pelo caule dela. Hoje é uma senhora já anciãzinha, ela tem um caule que precisa de quase 3 homens para abraçá-lo. Essa árvore é tombada, quer dizer, preservada, né, pelo CONPAC de São José, tem um decreto de lei que a protege, né, como patrimônio da humanidade. Ir trabalhar no arquivo, com a Nádia, inclusive, foi assim, o maior aprendizado da minha vida, porque eu tinha um sonho, eu queria ser professora, eu queria estudar. E lá dentro do arquivo nós começamos a ter vários cursos, várias possibilidades de profissionalismo. E eu cada vez mais fiquei assim, na certeza de que eu queria fazer história. E acabei indo para a Univap e fiz meu curso de História e Geografia entre os anos de 2005 e 2008, quando eu recebi a minha conclusão de curso, a colação de grau. E foi assim, para mim, a transformação maior da minha vida. Porque antes, quando eu trabalhava no refeitório, eu dizia bom dia às pessoas e elas mal respondiam. E era assim, aquela menina que serve comida lá no restaurante. E, de repente, no arquivo eu me tornei a Edna do arquivo público, onde as pessoas me cumprimentavam, onde as pessoas me enxergavam. E depois eu recebi uma graça muito grande, um presente muito grande, e acabei tendo criado uma ajuda de salário como monitora de museus. Continuei no arquivo até 2014, junho de 2014, quando eu saí com a reserva técnica do Museu Municipal para subir e montar esse museu. Museu que vem sendo montado desde 2014, né? E foram anos bem difíceis, os primeiros 4 anos. E o Museu de Arte Sacra já estava montado desde 2007, onde hoje eu sou coordenadora e também coordenadora do Museu Municipal. Estou sobre as 2 coordenações. O Museu de Arte Sacra é uma joia preciosa que nós temos. Apesar de pequenino, a visitação dele é altíssima e com pessoas de níveis muito importantes, muito importante. Ali eu recebo crianças, escolas, né? Visitas de fora, muitas pessoas que vêm, vão até o mercado, acabam indo ali para conhecer, tem a curiosidade mesmo de saber um museu dentro de uma capela que foi tida como capela de fazenda, último resquício de capela no centro da cidade que pertencia à família Cursino.
Então, o Museu de Arte Sacra, como nós chamamos, né, que é a capelinha de Nossa Senhora Aparecida, na verdade foi idealizada por a senhora Manuela, a matriarca dos cursinos, que em 2004, acometida por uma doença, ela faz um voto para Nossa Senhora e recebe o pedido que ela tinha feito. Então, ela doa um pedaço da sua terra para fazer essa capela para Nossa Senhora Aparecida. Ela doa em cartório esse pedaço de terra, né? E que nós temos, inclusive, cópia no Museu de Arte Sacra. E a senhora Manuela, então, pede para construir uma pequena capela que é feita inicialmente de madeira, coberta de sapê, e que mais tarde se torna o prédio que hoje ocupa o Museu de Arte Sacra. Eles tinham zeladores próprios até 1983. Foi o seu Francisco, o último dos zeladores, né? Aí, então, já doente, ele procura a Mitra, que não quer o encargo de ficar com a capela para restauro e reforma, procura a prefeitura, e então é feito um acordo entre a Mitra, a prefeitura e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, de onde surge, nas mãos do prefeito Eduardo Cury, o Museu de Arte Sacra. O Museu de Arte Sacra ele foi concluído por 3 pessoas maravilhosas. O Marcos, como arquiteto, a Alessandra, do Museu de Arte Sacra de São Paulo, e a senhora Diná, que também era museóloga do Museu de Arte Sacra da cidade de São Paulo. A parte museográfica e museológica foram feitas por eles, o que a gente mantém até hoje como permanente, né? São a expografia, muito pouco a gente mudou de lugar, mantém os painéis explicativos, os textos todos criados na época também, é mantido até hoje. E nós temos também as exposições temporárias, que variam de 3 a 4 exposições por ano, num total de aproximadamente 18 exposições temporárias feitas até hoje. O Museu Municipal, na verdade, ele foi pensado juntamente com o Arquivo Público. Em 1993, se eu não me engano, 1º de outubro de 1993. Então, o Museu Municipal, a princípio, funcionava na Igreja São Benedito, né, que era tido praticamente como um museu de cidade, e junto com ele o Arquivo Público. E quando nós fomos em 98 para o prédio da Fundação Cultural, o Arquivo Público se manteve como setor de pesquisa, de visitas, e o Museu Municipal ficou numa reserva técnica. Voltando em 2014, ocupando o prédio da antiga Câmara Municipal, né, do qual nós fizemos um trabalho muito grande, que foi sobre as mulheres, tá? Em 2015 foi feito esse trabalho junto às mulheres. Trabalho maravilhoso que trouxe muito entendimento para São José, principalmente contra a violência doméstica, né? Foi uma exposição bem marcante. Depois nós tivemos mais 2 exposições no museu durante o período de 2016. E hoje o museu está montado com uma parte de artes visuais e artes plásticas, dando um grande ênfase à Escola de Belas Artes de São José dos Campos, né? Principalmente referenciado na pessoa do pintor holandês, o senhor Gutlicht, né? De onde nós temos algumas obras e também uma coleção de vários artistas provindos até mesmo da Escola de Belas Artes, como também dos salões de arte moderna que aconteceram em 1970 até os nossos dias.
Então, foram obras de prêmio aquisição, as obras que nós temos lá. Algumas doações hoje em dia, né, nós já temos. Enfim, o museu está sendo todo reestruturado, todo repensado, né? Mas um lugar para visitas, com mediações de visitantes, para visitantes. O atendimento muito bom hoje no Museu Municipal, né? E, enfim, acho que são as joias que nós temos. E hoje nós pensamos um espaço para um museu voltado para a indústria e para a cidade. Seriam as louças da Cerâmica Vaz, louças da Santo Eugênio, né, que hoje se encontram no prédio da Igreja São Benedito. Também lá nós temos uma parte do que foi o cinema de São José, tá? E o observatório do professor Remo Cesaroni, né? Que inclusive também tinha o cinema, que ficava ali na Vila Ema, o Cine Planetário. E, enfim, nós temos uma parte também das indústrias de cobertores da tecelagem Paraíba, voltado para a indústria mesmo, essa outra parte do museu que a gente pretende pôr em visitação em breve. Meu trabalho de graduação foi uma contramão na vida das minhas mestras, porque na época se pensava muito pesquisas de como São José tinha acontecido, né? Desde a fase de tuberculose até o boom industrial mesmo que veio em 70. E eu escolhi falar sobre a festa do Divino Espírito Santo do distrito de Eugênio de Mello. Então, para isso, eu procurei ler muito sobre o professor Carlos Brandão, que é um mestre sobre cultura popular e religiosa. Fichei, na época, 6 livros dele, que é um presente maravilhoso de Deus, de que na Primavera de Museus ele veio para São José fazer uma palestra. Então, eu apresentei o primeiro esqueleto do meu trabalho e ele falou: menina, você está na direção certa, continue porque é isso mesmo. Tive como co-orientadora a senhora Ângela Savastano, a qual eu tenho um préstimo grandiosíssimo, né? Uma figura para mim quase divina e que me ajudou muito nas pesquisas a respeito das festividades. Tive também o nosso pároco aqui que ajudou muito, me dando os livros para fazer pesquisa. E é da onde eu tiro a força para falar do distrito, porque fazendo pesquisas eu descobri que em 1890 já se fazia a Esmola do Divino no bairro do Capão Grosso, Capão Redondo, Mato Dentro, e era distrito de Eugênio de Mello. Então tudo isso está registrado, tudo isso tem atas de câmara, inclusive. E eu fui fazer o meu trabalho voltado não só para a religiosidade, mas um contraponto do sagrado e do profano. Então, ali eu tomei a liberdade de ver as pessoas que entravam na igreja, que faziam as orações, que cumpriam todo o preceito da igreja, né? Mas também tive pessoas, na minha entrevista, que não eram da igreja, que não eram católicos e simplesmente estavam ali pela beleza plástica da festa, né? Por que eu falo o sagrado e o profano? Porque depois da procissão, da missa, da bênção dos doces, lá fora a gente tinha a cerveja, a dança. Então, era essa comunhão entre o sagrado e o profano. E o distrito de Eugênio de Mello tem por veneração o Divino Espírito Santo. Então, hoje, uma das capelas que ajudou muito na época da 1920, 1930, com a varíola, né? As pessoas que faleciam eram veladas nessa capela.
Hoje essa capela é apenas chamada de Império do Divino, onde todas as coisas que pertencem às bandeiras, os ex-votos, tudo que pertence às festividades do Divino está guardado nessa capela, né? Então, voltando a falar, meu trabalho de graduação foi na contramão, mas eu tive a graça de ser nota 10 no meu trabalho, com indicação para publicação, e no dia da minha apresentação de tese, um padre de fora daqui pediu a cópia do meu trabalho. Ele levou para fazer estudo e 2 anos depois também a própria direção da Univap pede o meu trabalho para que seja parte do hoje conhecido curso de religiosidade popular. A museologia, para mim, é uma das coisas principais na minha vida hoje. Eu fiz muitos cursos voltados para a área de museologia, fiz a discussão em museus, curso de quase 4 meses, na Fundação de Jacareí. Todas as oficinas das quais eu participo, voltadas para a área de museu, é um aprendizado muito grande, como conservação, higienização, né? Eu acho que em São José o que falta, na verdade, seria o profissional acompanhando o museu em tempo integral, ou seja, um museólogo mesmo para estar acompanhando todas as nossas ações, direcionando, né? E também um pouco de mais capacitação, tá? Mais capacitação para aqueles que chegam, né, no museu para poder trabalhar com o museu, entender de verdade o que é o museu, as políticas as quais a gente tem de ter o conhecimento, os livros necessários para que a gente se embase nesse conhecimento. Acho que falta um pouco disso, tá? Um pouco mais de formação voltado para a área museológica. Eu tenho meus pequenos mimos, que são peças da minha avó, inclusive, uma beneficiadora de café manual, tem algumas panelas que foi dela, ferro de passar roupa, que eu guardo com muito carinho, as ferramentas do meu avô, que também pai do meu pai, né, a família do meu pai, tô falando. E do lado da minha avó materna eu tenho uma pequena coleção de louças da Santo Eugênio, inclusive uma sopeira, que é a minha joia preciosa. E também tenho, que eu ganhei da minha sogra, era lá esse presente de casamento dela, um jogo de louças da Santo Eugênio, né? Minha sogra casa em 57, então a fábrica deu a ela de presente um jogo de jantar. E esse jogo de jantar hoje é meu. Minha mãe também trabalhou na Cerâmica Vaz. Então, de minha mãe eu trouxe o restante que sobrou durante a vida, eu trouxe para minha casa e guardo com muito carinho. Eu já vivo muito há mais tempo aqui do que o que eu vivi na parte antes de vir para cá, né? Eu morei na Vila Industrial por 23 anos, eu me casei aos 25 anos e hoje tem 34 anos que eu moro nesta mesma casa, neste mesmo lugar e acompanho o distrito desde então. Meu pequeno TCC foi feito sobre a Zona Leste. Meu trabalho foi entregue, inclusive, aos vereadores daqui, da região, porque eu não me conformo com a história de bairrismo gerado em torno do distrito. Isso eu falo para todo mundo.
O distrito tinha que voltar a ter valor como ele tinha. O distrito é conhecido na história de São José como Nossa Senhora dos Cafezais, tá? Onde a ferrovia chegou, o engenheiro de trecho, que chamava Eugênio de Melo, apaixonado por essas terras, acabou comprando uma grande gleba de terra e só em 1934, com o falecimento do engenheiro, foi se pensar em mudar o nome do distrito. Em 1936, ele passou oficialmente a ser chamado de Eugênio de Melo, referenciando esse engenheiro de trecho, né? A ferrovia teve bastante significância aqui para Eugênio de Melo, de onde escoavam o café da Zona Leste, né? Então, e hoje, a minha casa, nos fundos do meu quintal, eu tenho um pedaço da ferrovia, onde muitas tardes de sábado eu fico parada, observando os trens que vão e vêm, e realmente, você falou tudo. É uma paixão mesmo por onde eu vivo, por onde eu moro. Isso aqui para mim é muito precioso, tudo muito precioso. Eu só voltaria a estudar se fosse para estar fazendo um estudo em cima do distrito, a respeito do modo de vida, das histórias riquíssimas que tem aqui, de famílias que têm muito para contar, de aprendizado simples mesmo do caipira, que esse lado aqui é o lado mais caipira da cidade. Tanto que minha filha, os amigos da minha filha no colégio brincavam. E aí, Aline, você vai estar na roça esse fim de semana? E era bem assim mesmo. Ou você vai estar na cidade, na casa da sua avó? Não, vou estar na roça, lá na casa dos meus pais. Então, esse lado que mantém mesmo o distrito como um diferencial do caipira mesmo, de dar muito valor aos pequenos aprendizados, eu gostaria de poder estudar. Bom, aos jovens, a coisa que eu pediria, não é nenhuma mensagem, é que eles estudem, que eles valorizem seus professores e seus pais, porque o único bem que o ser humano possui nessa terra, de verdade, é o seu conhecimento, é o aprendizado e a valorização do ser humano. Sem isso, nada tem valor. Não adianta você ter dinheiro, você ter nada, se você não tiver instrução, se você não souber nortear a sua vida, dirigir a sua vida. Então, aos jovens eu pediria que eles se voltassem um pouco mais aos estudos e pesquisas e não acreditassem tanto em bobagens e fofoquinha de Facebook, isso, aquilo. Pega um livro, vai estudar, vai saber de verdade o que é a realidade na qual a gente vive, né? E para Eugênio de Melo, eu desejo tudo de bom e eu queria mesmo muito ver o distrito de volta com tudo aquilo que é característica dele. Nós tivemos uma casa de cultura chamada Casa de Cultura para o lado caipira e hoje isso está meio esquecido, né? Nós temos aqui várias festividades religiosas, como o caso da festa do Divino Espírito Santo, né? Nós temos um grupo que ainda faz dança de São Gonçalo. Então, sabe, esse lado precisava ser reavivado, fortalecido, né? Para que os pequenos que estão chegando, como o meu neto, Davi, possam um dia conhecer um pouco dessa história também.